Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Os discípulos de João Batista em Éfeso. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles: Recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam-lhes: Não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Então, em que batismo fostes batizados? Perguntou Paulo. Disseram: No batismo de João. Paulo então replicou: João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, e falavam em línguas estranhas, e profetizavam. Eram, ao todo, uns 11 homens. Apostolado de Paulo em Éfeso. Paulo entrou na sinagoga e falou com desassombro por 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns se endureceram e não crescem, desacreditando a sua doutrina, diante da multidão, apartou-se deles e reuniu à parte os discípulos, onde os ensinava diariamente na escola de um certo tirano. Isto durou 2 anos, de tal maneira que todos os habitantes da Ásia, judeus e gentios, puderam ouvir a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado no seu corpo eram levados aos enfermos, e afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Os exorcistas judeus. Alguns judeus exorcistas, que percorriam vários lugares, inventaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que se achavam possessos dos espíritos malignos. Com as palavras, esconjuro-vos por Jesus e quem Paulo prega, assim procediam os 7 filhos de um judeu, chamado Cefas, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno replicou-lhes: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Nisto o homem possuído do espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 deles e subjugou-os, de tal maneira que tiveram que fugir da casa, feridos e com as roupas estraçalhadas. Este caso tornou-se em breve conhecido de todos os judeus e gregos de Éfeso, e encheu-os de temor, e engrandeceram o nome do Senhor Jesus. Muitos dos que haviam acreditado vinham confessar e declarar as suas obras. Muitos também que tinham exercido artes mágicas ajuntaram os seus livros e queimaram-nos diante de todos. Calculou-se o seu valor
e achou-se que montava a 50.000 moedas de prata. Foi assim que o poder do Senhor fez crescer a palavra e a tornou sempre mais eficaz. Projetos de Paulo. Concluídas essas coisas, Paulo resolveu ir a Jerusalém. Depois de atravessar Macedônia e a Acaia, depois de eu ter estado lá, disse ele: é necessário que eu veja também Roma. Enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, mas ele mesmo se demorou ainda por algum tempo na Ásia. Tumulto dos ourives. Por esse tempo ocorreu um grande alvoroço a respeito do Evangelho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata templozinhos de Ártemis, dava muito a ganhar aos artífices. Convocou-os juntamente com os demais operários do mesmo ramo e disse: conheceis o lucro que nos resulta desta indústria. Ora, estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas quase em toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, dizendo que não são deuses os ídolos que são feitos por mãos de homens. Daí, não somente há perigo de que essa nossa corporação caia em descrédito, como também que o templo da grande Ártemis seja desconsiderado e até mesmo seja despojada de sua majestade, aquela que toda a Ásia e o mundo inteiro adoram. Estas palavras encheram-nos de ira e puseram-se a gritar: viva a Ártemis dos Efésios! A cidade alvoroçou-se e todos correram ao teatro, levando consigo Caio e Aristarco, macedônios e companheiros de Paulo. Paulo queria apresentar-se ao povo, mas os discípulos não o deixaram. Até alguns dos asiarcas, que eram seus amigos, enviaram-lhe recado, pedindo que não se aventurasse a ir ao teatro. Todos gritavam ao mesmo tempo. A assembleia era uma grande confusão e a maioria nem sabia por que se achava ali reunidos. Então fizeram sair do meio da turba Alexandre, que os judeus empurravam para a frente. Alexandre, fazendo sinal com a mão, queria dar satisfação ao povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, todos a uma voz gritavam, pelo espaço de quase 2 horas: viva a Ártemis dos Efésios! Então o escrivão da cidade veio para apaziguar a multidão e disse: Efésios, que homens há que não saiba que a cidade de Éfeso cultua a grande Ártemis e que a sua estátua caiu dos céus? Se isso é incontestável, convém que vos sossegueis e nada façais inconsideravelmente. Estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemadores da vossa deusa, mas se Demétrio e os outros artífices têm alguma queixa contra alguém,
Os tribunais estão abertos e aí estão os magistrados. Institua-se um processo contra eles. Se tendes reclamação a fazer, a Assembleia Legal decidirá. Do que se deu hoje, até corremos risco de sermos acusados de rebelião, porque não há motivo algum que nos permita justificar este concurso. A estas palavras dissolveu-se a aglomeração. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Que bom que você assistiu o vídeo até aqui. O seu like é muito importante para nós. Isso mostra para o YouTube que o nosso conteúdo foi útil para você. Obrigado por se inscrever no nosso canal e ativar o sininho e marcar todas as notificações. Que Deus abençoe você, assim como você está abençoando a tantos outros irmãos através do seu like e da sua inscrição. Graça e paz e até o próximo vídeo.